Orígenes prossegue sua argumentação contra os gnósticos. Se Paulo houvesse sido elegido pela prerrogativa de uma natureza melhor, não haveria tido nunca uma desqualificação divina em razão da debilidade de sua própria carne. Nem haveria considerado que sobreviria uma desgraça se deixasse de evangelizar. Então aqui ele está dizendo que nas cartas de Paulo, ele mostra a sua vulnerabilidade humana, de ora ele estar disposto na pregação do evangelho, ora ele estava retrocedendo em alguns pontos, a sua debilidade, né? A sua desqualificação divina. E ele chega a anunciar que haveria de vir uma desgraça sobre ele se ele deixasse de evangelizar. Então não é questão da natureza, é isso que ele está querendo colocar aqui. Porque se ele já estava salvo e era um homem espiritual, não poderia cair uma desgraça sobre ele se ele deixasse de evangelizar. Porque ele já estava salvo. Ele foi escolhido. Ele era um homem espiritual e já estava garantida a sua salvação. Mas isso é falso. Então o empenho do apóstolo por sua mortificação corporal, ali na carta dele aos Romanos, capítulo 6, 7 e 8, ele fala sobre a luta que nós travamos entre a carne versus o Espírito de Deus. Então existe essa luta, essa mortificação da presença do Espírito Santo em nós em relação ao corpo, à carne, para que o homem antigo, o homem velho não venha ressuscitar novamente. Então o empenho dele nessa mortificação corporal revela que sua eleição por parte de Deus e sua permanência nela não eram irreversíveis nem necessárias, não estavam somente na questão do enfoque da natureza, mas sim a permanência não eram irreversíveis, porque ele poderia o contrário, ele poderia baixar a sua guarda e não mortificar mais o seu corpo em relação ao pecado, como nós também podemos. Então nós é que nós devemos assumirmos a nossa liberdade com a ajuda da graça de Deus, aonde está escrito: tudo posso naquele que me fortalece. Então a sua eleição por parte de Deus e sua permanência nela não eram irreversíveis. Poderia acontecer uma queda assim, nem necessárias pelo determinismo físico da natureza, senão que estavam submetidas à liberdade do homem e ao uso que este fizera da mesma. Então ele chega a essa conclusão e mostrando essa visão, essas verdades de Cristo, e que foi assim que a igreja primitiva anunciava a mensagem de Jesus, que é pautada na liberdade. Após tais declarações sobre o dogma evangélico apresentado por Orígenes, pela tradição da igreja, fazendo referência ao uso da liberdade por parte do homem, refutando assim a doutrina herética da gnose, surge uma objeção imediata. 2 pontos. Como explicar os textos dos quais aparentemente se serviam os valentinianos para apoiar a sua visão determinista? Ele faz essa pergunta. Diziam: não é, pois, daquele que quer, nem daquele que corre, mas de Deus misericordioso. Isso está escrito em Romanos, capítulo 9, versículo 16. Sendo assim, a salvação não depende de nós, para os gnósticos, eles entendiam assim, e sim da nossa condição natural, do determinismo físico, espirituais, materiais, carnais, na qual fomos criados, ou daquele que tem misericórdia quando quer,
Então, os gnósticos, eles pegavam diversas passagens, inclusive esta aí, em Romanos capítulo 9, para defenderem a sua doutrina errada, herética. Então, continuando, aí o que Orígenes vai dizer sobre essa passagem? Orígenes responde que o desejo do bem pelos considerados maus por natureza não constitui um mal, e oferece sua visão do versículo paulino, Romanos capítulo 9, versículo 16, como foi comentado, recorrendo como texto de apoio o Salmo 126, versículo 1, abre aspas, se Yahvé não constrói a casa, em vão labutam os construtores. Se Yahvé não guarda a cidade, em vão vigiam os guardas. Em sua obra Periachon, ele refuta a heresia dizendo o seguinte: ele não nos dissuade de construir. Aqui ele faz um comentário deste Salmo 126. Ele não nos dissuade de construir e não nos ensina aqui a não vigiar para guardar a cidade que está em nossa alma. Mas ensina que o que é construído sem Deus e o que não está sob a sua guarda é construído em vão e guardado sem resultado. Pois é com razão que Deus é descrito como mestre da construção e o Senhor do universo como o que comanda os que guardam a cidade. É como se disséssemos, essa construção não é obra do construtor, mas de Deus. Ou, se a cidade não sofreu nada dos seus inimigos, não se deve atribuir o sucesso ao seu guarda, mas a Deus do universo. Contudo, teríamos razão se subentendesse que o homem fez alguma coisa, mas que o sucesso deve ser referido com ações de graças que tudo realizou. Ações de graças a Deus, no qual tudo realizou. Da mesma maneira como o querer humano não é suficiente para atingir o fim, nem o fato de correr como atletas para obter o troféu do convite celeste, vindo de Deus em Jesus Cristo, como Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 9. Com efeito, com a assistência divina é que isso se realiza. Com justiça está escrito, aí ele faz também referência a esse capítulo de Romanos 9. Não é, pois, daquele que quer, nem daquele que corre, mas Deus misericordioso. Então é assim que devemos entender este versículo na carta de Paulo, capítulo 9, versículo 16. E não apoiarmos a nossa doutrina nos escritos gnósticos das naturezas diversas. Então, ele cita o Salmo 126 para mostrar que é Deus que está dando o acabamento. É importante o sentinela, a polícia, estar vigiando o município, uma cidade, um estado, a polícia. Mas se Deus não estiver num sentido mais amplo, acobertando, quer dizer, controlando, fiscalizando e fazendo o acabamento, é em vão que a polícia, o sentinela, esteja guardando a cidade. E pode acontecer um estrago. Mas devemos atribuir, se a cidade, o estado ou o município não sofreu nada de mal, devemos atribuir e darmos graças a Deus, que tem guardado a cidade. Então, devemos atribuir o sucesso a Deus, que guarda a cidade, que nos guarda de todo mal. Mas o sentinela fez a sua parte. Ele não fala, a Bíblia, essa passagem em Salmos, as Escrituras, elas não proíbem de a sentinela ou de alguma coisa, outra coisa, referente aos afazeres humanos, retirando isso de cena, mas sim mostra que é importante o sentinela, a polícia, estar guardando a cidade. Mas se Deus não estiver controlando tudo e segurando
abarcando todas as coisas e protegendo as pessoas, a cidade, é em vão. E pode ocorrer o desastre. Então é isso que ele quer mostrar. Existe a parte de Deus, que é maior, mas existe a parte do homem. Então deixa lá a polícia, deixa o sentinela lá. Mas é Deus que está fazendo a guarda, né? Sem Deus nada podemos fazer. Então, continuando, a mesma ideia é posta na passagem a partir de 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6. Eu plantei, o apóstolo Paulo falando, Apolo, o pastor, regou, mas é Deus que fazia crescer. Quem fazia crescer? Na qual se diz que não seria correto atribuir o crescimento dos frutos na igreja à ação daquele que cultivou e plantou a planta. Sim, a daquele que dá o crescimento. Quem dá o crescimento, quem dá o acabamento é Deus. Mas foi preciso que o apóstolo Paulo pregasse, quer dizer, foi preciso que os apóstolos plantassem as igrejas. E os pastores, como eu estou fazendo, né, no meu ministério, pregar a mensagem do Evangelho. Mas é Deus que dá o crescimento. Né? Existe a parte do homem. O que ele está querendo dizer aqui é o seguinte: existe a parte do homem e existe a parte de Deus. Não é tudo pela graça. Entendeu? E é isso que ele está querendo dizer aqui com esse versículo. E devemos entender a Bíblia, essas passagens, com essa conotação. Nossa perfeição não se produz sem a nossa colaboração. Então veja só o que ele diz. Nossa perfeição não se produz sem a nossa colaboração. Você é um estudante de direito, um estudante de teologia, de medicina. Você deve se aplicar para chegar à perfeição, o mais perto, próximo da perfeição na disciplina, não é verdade? Mas não é levada à consumação por nós simplesmente, mas por Deus, a quem corresponde a maior parte. E principalmente nas coisas concernentes a Deus, divinas. Então existe a participação do homem, o nosso esforço, né? Que existe, depende da nossa colaboração, mas ela não é levada à consumação, à perfeição, ao fim esperado, por nós simplesmente, mas por Deus, a quem corresponde a maior parte. É isso que ele está querendo dizer. Já os gnósticos anulavam a participação do homem, porque para eles o homem não possui liberdade de livre-arbítrio. Então tudo é pela graça. Uns já nasceram espirituais, com esta natureza, já estão garantidos para a salvação, e outros nasceram carnais, que já estão perdidos desde o nascimento. Isso é uma heresia. Continuando, logo a salvação é um empreendimento em que concorrem em proporções desiguais. A parte de Deus é maior e a parte dos homens é menor. A vontade do homem, com seu trabalho e esforço, e a graça de Deus, ou operação de seu espírito, ficando o homem numa posição subordinada em relação a Deus. Ele chega a essa conclusão. Deus é dono da construção e chefe das sentinelas. Ele é também que leva o peso maior e quem dá o crescimento. O crescimento e a obtenção do fruto maduro se apresentam como assistência e dons divinos. Se aconteceu o crescimento na igreja primitiva, 5.000 almas se converteram, devemos agradecer a Deus pela sua assistência e os dons divinos, porque sem mim nada podeis fazer. Mas foi preciso Apolo plantar uma igreja, foi preciso o outro pastor Timóteo, o Apolo, o Paulo, pregar o evangelho, para que o crescimento acontecesse, ocorresse. A parte de Deus que é maior. Então nós somos os seus colaboradores. É isso que ele está querendo dizer aqui. Porque possuímos liberdade para as coisas deste mundo e também para as coisas espirituais concernentes a Deus. Sendo assim, como foi apresentado na passagem em Romanos, capítulo 9, quando os opositores gnósticos tentam anular a liberdade humana do dogma cristão,
colocando suas próprias interpretações, Orígenes conclui, dizendo: como fazem os nossos opositores, os mandamentos seriam supérfluos, e não haveria motivo para Paulo distribuir a reprovação aos que caíram. Então isso Paulo faz nas suas cartas, né? Repreende o Alexandre Latroeiro, o ferreiro. Ele nos abandonou e se voltou para o mundo. Que Deus o repreenda. Então, se é pelo determinismo físico, pela natureza, por que Paulo repreende? Isso é em vão na Bíblia. Não tem nenhum significado se nós entendermos que uns nasceram para a salvação e outros para a perdição por causa de um desígnio oculto de Deus. Então, para que isso está escrito na Bíblia? Os mandamentos, essas passagens, seriam supérfluas e não haveria motivo para Paulo distribuir a reprovação aos que caíram. E também o louvor aos que se comportam bem. Ele louvava, ele elogiava os irmãos em suas cartas, não é verdade? Legislar para as igrejas também. Ele fazia isso. Então é em vão. Em vão nós nos aplicamos a querer os bem melhores. É em vão. Porque já está tudo resolvido. Uns nasceram para a salvação e outros para a perdição. Então você pode até trilhar um caminho errado e que você vai ser salvo. E aqueles que são carnais, mesmo que venham fazer o bem, se esforçar na causa do Evangelho em algum momento das suas vidas, eles vão perecer, porque eles já nasceram com esta natureza. Mas isto é uma visão herética. A Bíblia não passa isso, a mensagem de Cristo. Então é em vão, ao querermos os melhores bens, em vão corremos. Aí ele diz, mas não é em vão que Paulo o aconselha. A uns censura e a outros aprova. Não é em vão que nos dedicamos a querer os melhores bens superiores. Os nossos contraditores é que não compreenderam do que se trata nessa passagem. E não é somente essa passagem que eles usavam. Diversas outras, que parecem atribuir tudo à soberania de Deus. Então, na Bíblia existem dois tipos de coleções de passagens sobre essa temática da liberdade. Passagens diversas, dezenas de passagens que exalta a liberdade do homem, como essa que nós temos colocado aqui no curso. E outras passagens que parecem atribuir a soberania de Deus, como essa aqui no capítulo 9 de Romanos, que parece que nós não possuímos liberdade de escolha. Então, como interpretar a Bíblia de um modo correto? As passagens que contêm o livre-arbítrio, que exaltam a liberdade, se sobrepõem às passagens que contêm a soberania de Deus. Aí teremos a interpretação certa, correta, dos evangelhos, das passagens bíblicas, do Antigo e do Novo Testamento. Outra passagem na qual os gnósticos se apoiavam para defender suas teses heréticas contra o livre-arbítrio era a de Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Abre aspas. Pois é Deus quem opera em vós o querer e o operar, segundo a sua vontade. Fecha aspas. Filipenses, né? Capítulo 2. Carta de Paulo. Orígenes rebate, dizendo: se o querer vem de Deus e o agir vem de Deus, mesmo que desejamos o mal e se agirmos mal, isso vem de Deus para nós. E se é assim, não somos senhores de nós mesmos. Orígenes dialoga, querendo mostrar que recebemos de Deus o agir como seres vivos e do Criador o querer. Mas somos nós que nos servimos do querer e de modo semelhante do agir, para o melhor e para o pior. Esta, por conseguinte, em nosso poder e no dele. Está, por conseguinte, em nosso poder e no dele. Devemos, pois, primeiro escolher o bem, e quando tivermos escolhido, Deus introduz o que é seu. Então, a interpretação correta desta passagem para a igreja primitiva
é de que Deus efetua em nós o tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Mas quando nós escolhemos fazer o bem, aí ele dá o incremento. Quando nós não queremos fazer o bem e fazemos até o mal, Deus não efetua em nós o tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Então devemos compreender esse texto desse modo, porque nós não somos marionetes nas mãos de Deus. Ele nos fez seres racionais, com poder de dialógico entre o homem e Deus. Passagem significativa para os gnósticos foi a de Romanos 9, 18 a 21. Essa é uma das afirmações paulinas em que mais se ressalta a soberania de Deus, como eu acabei de falar, né? Sobre o homem em uma direção aparentemente determinista. Vamos nos deter somente no versículo 21. Que diz: o oleiro não pode formar da sua massa, seja um vaso. O oleiro não pode formar da sua massa, seja um utensílio para uso nobre, seja outro para uso vil? Paulo faz essa pergunta. Orígenes explica a posição gnóstica afirmando que, dirão, tal como o olheiro a partir da mesma massa faz vasos para uso respeitável e outros para uso menos digno. Se Deus destina uns à salvação e outros à perdição, como eles acreditavam, não está em nosso poder ser salvos ou nos perder. Não temos livre-arbítrio. Aqui replicamos que estes versículos, os anteriores e posteriores, não podem ser interpretados em sentido predestinacionista. Do contrário, iremos incorrer o apóstolo em contradição. Porque Paulo louva a conduta dos bons e repreende os pecadores, mostrando assim que são responsáveis pelos seus próprios atos. Semelhantemente, modo de atuar seria inconcebível se Paulo pensasse que o único responsável da conduta humana é o Criador, que a uns tem feito vasos de uso respeitável e aos outros vasos de uso vulgar. Como entender então a metáfora? Orígenes recorre a 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 20 a 21, e comenta: com uns se sucede ser vaso de honra quando se conservam puros e incontaminados. Outros, em troca, passam a ser vasos de uso vulgar quando, por negligência, se deixam contaminar pelo pecado. Então, a responsabilidade não é de Deus. Para compreendermos a passagem anteriormente de Romanos capítulo 9, que diz que o oleiro tem poder sobre a massa e pode fazer um vaso de honra e outro de desonra, Orígenes recorre a 2 Timóteo, a Bíblia, e comenta: a culpa não é de Deus, a culpa são das pessoas que se conservam puras e incontaminadas diante do mundo e do pecado. Outras pessoas na igreja, em troca, passam, e no mundo, passam a ser vasos de uso vulgar quando, por negligência, se deixam contaminar pelo pecado. Então a culpa aqui não se encontra em Deus. Então essa passagem exalta a liberdade do homem, a responsabilidade humana. Aí do capítulo 9, em Romanos, ela mostra a soberania de Deus. Então como entender a Bíblia? Fazendo uma leitura sistemática de toda a Bíblia, confrontando textos que possuem a liberdade do homem com textos que mostram a soberania de Deus. Esses que contêm, essas passagens nas Escrituras, que contêm a liberdade do homem, se sobrepõem aos textos que parecem afirmar a soberania de Deus. Aí chegamos numa interpretação perfeita, equilibrada. É assim que devemos estudar, interpretar a Bíblia. Então a responsabilidade não é de Deus, que faz um vaso de honra e outro de desonra. E sim, em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 20 a 21, mostra que é a pessoa que negligencia e se abandona sem freios e se deixa contaminar pelo pecado. Então a culpa não é de Deus, é da liberdade humana.
Logo, ser um tipo de vaso ou outro não depende de nossa condição natural de sermos espirituais ou materiais perdidos. Nem é responsabilidade do Criador, ele chega a essa conclusão, senão de nossa conduta ou qualidade moral. Ele leva para o sentido moral adquirida, ou qualidade moral adquirida, e conclui: pois o Criador faz os vasos de honra e de desonra desde o princípio, segundo a sua presciência. Ele já sabe, já conhece o futuro de todas as coisas. Mas não é por ela que antecipadamente condena nem justifica. Mas ele faz vasos de honra com aqueles que se purificam a si mesmos, e vasos de desonra daqueles que com indiferença olharam a sua própria impureza. Assim é, em consequência de causas precedendo a sua formação, como vaso digno e vaso indigno, que eles foram feitos, uns para a dignidade e outros para a indignidade. Então a culpa é do ser humano, não é de Deus. É isso que ele está querendo dizer. A presciência de Deus não determina a constituição dos seres racionais, desde o primeiro instante de sua existência, em vasos de honra e vasos de desonra, posto que Deus não condena nem justifica de antemão, isto é, não predestina nem a salvação nem a condenação. Isso depende da autopurificação ou autodeterminação dos que, em virtude de sua conduta, chegam a ser um dos tais. Orígenes não pode aceitar a existência de um homem incapacitado para obrar em liberdade. Pela mesma razão, se tornou inimigo aferradíssimo do fatalismo estoico, o qual assinalava o curso dos astros, sendo a causa de tudo o que ocorreria no mundo. Então, o acaso. Esses estoicos, eles pregavam o determinismo também. O acaso. Tudo acontece por acaso. Isso é mentira. Essa expressão, o acaso, vem de uma filosofia pagã, mesmo antes de Cristo. Não devemos professar o acaso, como muitos hoje, até mesmo aqui no Brasil, ainda se referem a essa expressão, o acaso. Não, o acaso é uma expressão pagã do mundo filosófico antes de Cristo. Então, continuando. Por isso, sua insistência em afirmar que a presciência de Deus não determina a conduta do homem. Muito pelo contrário, é esta que condiciona aquela. Se Deus elege certas pessoas, desde o ventre materno ou desde a fundação do mundo, ou faz em virtude dos méritos futuros dessas pessoas, por ele previstos. Logo, o propósito divino se faz depender do humano. A condição moral, e não física, de vasos de honra ou vasos de desonra, vem precedida de purificação ou não purificação das manchas do pecado. Assim, encerra o capítulo de Perry Arson com as seguintes palavras, abre aspas: essa demonstração do livre-arbítrio deve ser suficiente. Então, ele termina aqui e faz essa declaração, né? E essa demonstração do livre-arbítrio, esse é um capítulo do seu livro, o Tratado sobre os Princípios, deve ser suficiente, porque ele estava combatendo o que? A heresia gnóstica do seu tempo, do terceiro século, como Irineu fez no segundo século. Então, essa era a visão da igreja, era a visão dos padres da igreja, dos pais da igreja, do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto séculos do cristianismo após o advento de Cristo. Eles pregavam, anunciavam um evangelho pautado na liberdade do homem. Então, quando algumas pessoas, pregadores,
tanto no tempo deles como nos nossos dias, no século XIX, século XX, século XXI, nós retiramos a liberdade do homem em resposta ao convite divino da salvação, nós estamos incorrendo em heresias, porque a mensagem, as verdades de Cristo é pautada na liberdade do homem. Isso é fato, que todos os pastores, num sentido majoritário, eu digo, eles anunciavam essas verdades.